Olá, sejam bem-vindos ao Assim Pode, o podcast onde nós falamos de assunto importante para os empresários. Eu sou o Nelson Teodoro, presidente da seção comercial, e olha, não se esqueça de dar um like, acessar aí, se inscrever no canal, porque nós temos muita coisa boa para falar aqui. E hoje nós recebemos uma pessoa muito especial, o Júnior Toledo, que é especialista, eu vou falar em recuperação de empresas. Ele trabalha com falências também, mas a recuperação é o ponto forte desse nosso entrevistado. Então, Júnior, seja muito bem-vindo. Obrigado por receber e aceitar o nosso convite. Ô, Nelsinho, a toda a Assim, aos associados, a toda a equipe aqui, um prazer poder estar compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência, um pouco do que diz a legislação, sobretudo para tentar, de alguma medida, acessar este empresário, seja ele um comerciante, seja ele tem uma indústria ou presta algum serviço, e que muitas vezes está em uma situação em dificuldade econômica, financeira, às vezes até de gestão, e, de repente, ele não consegue, de repente, ir buscar algum tipo de ajuda ou tem algum tipo de receio. Então, a gente está aqui para passar um pouco da nossa experiência, do que diz a legislação e até onde é o limite disso tudo, para que este empresário possa ter dias melhores aí a partir de 1, 2, 3 procedimentos que ele possa estar adotando a partir desse suporte, dessa assessoria que muitas vezes é muito bem-vinda, né? Juninho, Júnior, né? Juninho, fique à vontade. Nossa, é um prazer. Você é mojimirense? Sou. Fala para mim, antes da gente entrar no tema, né? De que bairro, onde você nasceu, conta um pouquinho da sua história. Eu sou de Mojimirim, atualmente eu moro na cidade da Olambra, aqui nossa vizinha, né? Mas eu sou nascido e criado aqui em Mojimirim, no Jardim Longato, né? Ali na pracinha da criança, ali na Praça da Criança. E meu pai já falecido, o Toledo, a minha mãe Esther Miriam, que foi vereadora, foi diretora da educação. Ah, um abraço para sua mãe, muito minha amiga. Sim, e é uma cidade que hoje nós temos um escritório aqui também, né? E sempre tivemos aqui em Mojimirim. E, enfim, é uma cidade que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. E muitas vezes fico um tanto quanto triste, né? Por ver, de repente, alguns empresários que poderiam pedir ajuda, que poderiam se reerguer, muitas vezes acabam ficando com aquilo, o tempo passa e, às vezes, a gente perde o time, né, de poder reestruturar esse negócio. Entendi. Agora, aproveitando esse gancho seu, o que te levou a ser especialista em recuperação de empresas? Bom, primeiro eu devo muito ao meu irmão, Tiago Toledo, também, que é um advogado referência nessa área de falência. Hoje ele está mais em São Paulo, atuando ali em casos de aquisição de ativos estressados, enfim. Mas a época que começamos a trabalhar junto, acho que foi em 2007, alguma coisa assim, e eu fazia engenharia ainda na época. Você começou Comecei com engenharia, comecei com engenharia de produção. E acabei parando no 4º ano, tinha feito estágio e tal, mas já estava dentro da empresa. E o meu irmão, vindo de Campinas para cá, e para montar o escritório dele, ele tinha alguns casos, e a lei de recuperação tinha recém sido editada, que é uma lei de 2005, né? Então ela era uma lei muito nova. Eu comecei a estudar essa lei e a prática ali do dia a dia nosso, que era só eu e ele. Nós tínhamos algumas demandas já na área de recuperação, inclusive de empresa aí de Mojimirim, e eu comecei a estudar esta lei, né? E assim foi. E hoje a gente atende nas duas pontas, né? Porque aquele empresário que entrou conosco na dificuldade, ele continua conosco hoje no dia a dia, né? Então, a gente, enfim, foi uma caminhada aí meio que, não vou falar forçada, mas caiu no meu gosto, né? Entender e acolher esse empresário e aí estudar a legislação para a gente aplicar, né? Na prática, né? Então, você ficou especialista em recuperar mesmo. Recuperar a empresa. As empresas que chegam até nós em dificuldade, a gente procura reestruturá-la. Isso acontece antes ou depois de ser declarado falência? Não, a falência, essa pergunta é fantástica, tá? É bom a gente não confundir, né? Às vezes a gente escuta falar, fulano é falido, né? Não existe pessoa física falida, tá? Ah, não tem? Não tem. A única pessoa física falida, não posso falar a única, mas assim, aquele empresário individual, que é aquele que vai na junta comercial com o nome próprio, ou seja, ele não tem sociedade, ele não tem pessoa jurídica,
Ele vai até a junta comercial, assina lá uma declaração de empresário individual. E aí ele monta a padaria, o mercadinho, né? E aí ele não tem pessoa jurídica, então ele é o próprio mercado. Só que ele tem um CNPJ, entre aspas, né? Que é só para fins fiscais. Então, se ele tem algum tipo de problema, meio que ele vai ser o próprio falido. Porque como não tem sociedade, como não tem uma outra pessoa, uma pessoa jurídica, né? Ele é o próprio falido. Mas hoje, se a gente pegar os números, e aqui os associados, tudo, com certeza eles vão estar como uma sociedade empresária limitada, né? Quase sempre. Isso é a maioria. A maioria, a grande maioria. Então nós temos que ter essa diferença entre a sociedade, a pessoa jurídica e o sócio. O sócio, perante a lei, que é a Lei 11.101, uma lei de 2005, que eu me referi, ele não é o falido. O falido é a sociedade. Entendi. Mas ele tem responsabilidade enquanto sócio perante esse processo de falência. Então a falência, em outras palavras, ela é o encerramento, a extinção daquele negócio judicialmente, né? Então, o que é uma liquidação normal? Eu e você, Nelsinho, a gente tem uma sociedade, uma farmácia. A gente coloca lá o recurso nosso, a toca, e no fim a gente fala, Nelsinho, estamos cansados, vamos fechar? Vamos. Então a gente faz a liquidação. A gente vende tudo que tem, se sobrar a gente põe no bolso, se faltar a gente coloca e extingue a sociedade. Certo. A forma ordinária. E, bom, e se a gente não tem dinheiro para fechar, está cheio de processo, protesto, a falência é o encerramento judicial, a liquidação judicial. O Estado pega de volta, e aí ele nomeia, o juiz nomeia um administrador judicial, e aí ele vai fazer a liquidação. Ele vai vender o que tem e vai ver os credores que tem a pagar, e a lei traz uma lista de preferências. Então, o legislador já trouxe uma solução para quando a dívida é maior do que os ativos. O ativo. Então, a falência, muitas vezes, ela pode ser evitada, né, pela recuperação judicial, por exemplo. Entendi. Então, só para a gente aqui, né, sintetizar, a pessoa, o dono da empresa, não fale. Quem fale é a empresa. Exatamente. São pessoas diferentes. Pessoas diferentes. A pessoa física é uma e a pessoa jurídica é outra. Exato. E você, fazendo o trabalho correto, você consegue recuperar essa pessoa física, essa empresa, para que ela continue trabalhando e não precise ser desfeita num momento judicial. Por exemplo, seria o ideal que quando esse empresário procurasse ajuda, então a conta não está fechando. Então seria o ideal que se fizesse um diagnóstico. A gente faz isso, né? É um trabalho multidisciplinar, nós temos contadores, administradores, para a gente poder identificar o que está acontecendo. Porque pode ser que esta empresa não seja viável. Pode ser que o produto ou o serviço que você aí que está me assistindo, que você presta ou vende, pode ser que você não feche a conta. E aí você tem que mudar de negócio. Mas muitas vezes é uma questão de administração, de gestão, de alocação de recurso. Nós vamos identificar esses pontos e, eventualmente, sugerir uma recuperação judicial, ou seja, vamos pensar que ele está pagando um custo financeiro pelo dinheiro muito alto, está tendo processos, protestos, ele não tem vida tranquila. Cada dia está tendo bloqueio na conta, e por mais que a empresa seja boa, ele está tendo que apagar um incêndio. A lei de recuperação vem e fala, se a sua empresa é viável, nós vamos segurar todos esses pagamentos, então, e você vai apresentar um plano para os seus credores, para como você vai sair dessa situação. Eu vou te dar um exemplo. Tinha um cliente nosso que o plano dele era alongar a dívida, lógico, geralmente é isso, porque o custo financeiro vai achatando o resultado, mas ele tinha que vender um ativo da empresa, um equipamento. Só que se ele vendesse o equipamento sem a recuperação, quem fosse comprar, Nelsinho, iria colocar risco. Então ia pagar muito baixo, porque ele teria um risco trabalhista, outros riscos. No ambiente da recuperação, não. Você compra, o interessado compra aquele ativo dentro do processo como se fosse um leilão. Então ele pega um preço melhor. Um preço melhor, o dinheiro entra para satisfazer ali os credores e quem está comprando limpo. Então a recuperação, mais do que estancar a dívida, estancar o custo financeiro, alongar essa dívida, pegar um deságio, né, um desconto, possibilita você, muitas vezes, falar para o mercado e para os credores, olha, hoje eu sou comércio e serviço. O comércio, para mim, é fraco.
eu não ganho dinheiro, eu ganho dinheiro no serviço. Então, eu estou vendendo tudo que eu tenho de aqui dentro, para o dinheiro entrar aqui dentro e eu continuar só com o serviço. Então, é um olhar honesto que o empresário tem que fazer e, mais do que isso, entender por que está vazando a água. Porque fechar a torneira, a recuperação pode fazer isso, mas, às vezes, não é suficiente. Porque, às vezes, já derramou tanta água que... Perdeu o time. Perdeu o tempo. Então, qual é o momento mais ideal para um profissional, para um empresário, chamar um especialista para dar uma geral na empresa? Olha, o ideal, Nelson, assim, o empresário brasileiro, sobretudo, o comerciante, aquele que está ali no dia a dia, ele já por si só é um super-herói, né? Para ele fazer frente a tantas... a questão tributária, a toda essa engenharia, né? Então, eu entendo que o empresário brasileiro, você que está me assistindo aí, que é comerciante, que está todo dia na empresa, vocês são muito bons, assim, são super-heróis, efetivamente. Mas eu vejo uma falta, muitas vezes, de um profissional lá dentro, até de gestão, de custo, às vezes não sabe fazer custo e tal. E aí o momento adequado para se pedir ajuda é o momento em que passou ali um tempo, a conta não está fechando, você está tendo que pôr recurso, você está deixando de pagar o imposto, você está indo buscar dinheiro no banco, alguma coisa está errada. E o empresário, eu reconheço, e eu atendo muitos empresários, tá? Então, assim, eu estou me colocando no lugar deles, né, de vocês aí que estão nos assistindo. Eu entendo que é legal você acreditar que o mês que vem vai ser bom, essa energia é muito boa, só que, ao mesmo tempo, nós temos que entender que isso custa muito, né? E, às vezes, você interromper algo, você já buscar ajuda no início, faz com que você tenha melhores resultados. Eu não consigo precisar para você, Nelson, o momento ideal. O que eu consigo dizer é o seguinte, é importante que o contador da empresa, muitas vezes, fale, escuta, faz 3 meses aqui que nós estamos fechando. Então, ele tem o termômetro, ele tem os indicativos. Agora, fazer o que com essas informações? Eu vou te dar um exemplo. Eu falei a respeito do imposto. O ideal é que eu consiga vender, por exemplo, essa caneta no mercado. Cadê a caneta que eu ganhei? Aqui, essa caneta aqui da associação. Eu consigo vender ela a R$10. Para eu conseguir vender a R$10, pressupõe que eu comprei a matéria-prima, que eu já pus aqui a mão de obra, o imposto e o meu lucro, né? Energia elétrica, está tudo aqui. Então, eu vendo a R$10. Então, assim, eu não tenho motivo para não pagar os meus credores, pagar o fisco, pagar o meu trabalhador, né? Se eu não estou conseguindo fazer isso, eu entendo que muitas vezes a empresa deixa assim de pagar o imposto momentaneamente, porque é a forma como ele vê para se financiar, para comprar um equipamento, que com esse equipamento ele vai aumentar a produção, e com a produção ele vai conseguir fazer um parcelamento e vai tocar a vida. Beleza, ele trocou ali... É uma estratégia. Até porque, cá entre nós, o dinheiro no Brasil é muito escasso, né? Você depende aí de algumas instituições financeiras, você depende do interesse do sócio colocar dinheiro, e você depende de um relacionamento comercial que o fornecedor vai te concedendo crédito. Eu entendo que é muito pobre, é muito pouco, é muito pobre o acesso a recurso. Só que a gente não pode mentir, o empresário não pode mentir para os números. Então, se ele está vendo um ciclo, né, o contador está vendo, o advogado da empresa está vendo, o dono da empresa está vendo, a conta não está fechando, precisa ir buscar ajuda, precisa entender porque eu estou trabalhando para quem. Isso é um detalhe interessante, você falou de faturamento e conta, né? Muito empresário olha o faturamento. Então, faturou. Mas, no meu caso, né, quanto sobrou no banco naquele mês? Sobrou? Tudo bem. Não sobrou, tem coisa errada. Cadê o resultado? O resultado que é importante. Sabe para quem é bom o faturamento? Você conseguir crédito no banco. É verdade. Vamos falar a verdade? É verdade. Então, aí você está se enfiando mais ainda. E aí a chance de você se dar mal, da empresa quebrar, é maior, porque você está assumindo mais compromisso. Então, você tocou num ponto que parece até algo simples, mas que às vezes passa batido. Faturamento, para mim, é uma informação assim irrelevante. Irrelevante. O que é relevante? É resultado. Exatamente. É resultado. Eu posso faturar 10 mil e ter uma sobra de 8, como eu posso faturar 100 mil e ter a mesma sobra de 8. E tem um risco, né? E aí tem um risco. Exatamente. E aí a coisa complica. E aí, bem, nesse panorama, você que está acompanhando aí várias empresas, vários negócios, como você vê esse momento Brasil para exatamente aplicar essa lei
de recuperação de empresa? Então, a Lei de Recuperação de Empresa é uma lei ordinária, portanto, federal, Lei 11.101, teve uma reforma em 2020, e ela é a mesma lei que aplica para a papelaria ali da esquina, com todo respeito à papelaria, estou fazendo uma analogia, a papelaria da esquina e uma indústria com 5.000 funcionários é a mesma lei. Só que percebe que as soluções são diferentes, né? Para cada empresa você tem um tipo de solução. Então, assim, eu não vou aqui dizer, ser demagogo, que a lei é boa ou a lei é ruim, tá? A lei é uma ferramenta importante, né? A gente herdou boa parte do sistema americano que trata da insolvência. A lei é uma lei boa. Mas o que vai fazer a coisa funcionar é uma engrenagem, né? Então, assim, eu preciso despertar nos credores, naqueles fornecedores, nos próprios trabalhistas, que muitas vezes fazem parte do processo de recuperação, nos bancos, quem quer que seja, demonstrar para eles que se eu adotar as medidas que eu vou seguir naquele plano de recuperação, eles vão conseguir receber e vão manter o cliente. Eu estava até conversando aqui antes, batendo um papo. Antigamente, antes da lei de recuperação, era a concordata, né? Vocês ouviam falar da concordata. A concordata era um negócio meio goela abaixo. Vou parcelar a dívida em tantas vezes. Então, assim, não tinha uma participação do credor ativa. Hoje eu tenho percebido, com esses 20 anos aí da lei, né? 20 anos, mais ou menos. Esse ano fez 20 anos, né? 2005, 2025, 20 anos. Um amadurecimento por parte do credor, poder entender a lei, participar ativamente do processo de recuperação e poder entender que, muitas vezes, se ele for contra a recuperação, ele não recebe o crédito, porque a empresa pode decretar falência e aí não vai ter nada, muitas vezes, na falência. Então, às vezes, esse interesse individual ficar um pouco de lado. Eu sei que é difícil, porque todo mundo vai olhar o seu interesse. E a lei trouxe um princípio que é da preservação da empresa, dos postos de trabalho. Isso tem que estar acima dos interesses individuais. Ah, tá. A lei traz essa preocupação. Desde a Constituição Federal, que traz da livre iniciativa, de tudo isso, a atividade empresarial é uma atividade que cumpre a sua função social na medida em que ela gera emprego, na medida em que ela gera para o consumidor um serviço ou um produto. Tem empresas que têm fornecedores que são quase que exclusivos daquela empresa. Então, uma empresa ao seu redor orbita muita coisa, né? Tem um efeito social, né? Muito grande, um efeito social muito grande. Então, o legislador tratou de entender que um negócio destes, né, seja a papelaria, seja a indústria lá da coisa, ele tem benefício social, ele entrega à sociedade várias coisas. E o encerramento dessa atividade é muito cruel. Às vezes não. Às vezes aquela empresa, vou te dar o exemplo do pendrive. Vamos pensar que uma empresa que produz pendrive entra com a recuperação judicial porque vai falar que está em crise. Mas percebe que o negócio dela não gera. Então, esta empresa tem que ser decretada a falência. Isso. Então, até aproveitando esse ponto, existe um momento em que não tem mais retorno? A empresa não vai conseguir ou a qualquer momento dá para fazer uma recuperação? Não existe um momento. Por quê, Nelsinho? Você concorda comigo que negócios bons, muitas vezes, você consegue atrair um sócio, né? De repente, você tem uma baita ideia, você está no momento ali de crescimento, você tem uma projeção de faturamento, mas te falta, de repente, um recurso financeiro que o banco não vai enxergar desse jeito, ele vai enxergar risco, né? E aí você tem um investidor que vai colocar o dinheiro para daqui 2 anos ele conseguir o lucro e tal. Agora, você concorda comigo que uma empresa que vem arrastando um passivo, uma dívida, que vem arrastando... E aí você me perguntou antes, eu só vou aproveitar e completar o atual cenário do Brasil, que a gente está vendo o custo do dinheiro muito alto. Na prática, as pessoas estão deixando o dinheiro aplicado a uma taxa boa. Para que eu vou correr risco, né? Infelizmente, né, o dinheiro teria que estar fomentando, né, negócios e tal. Então, em que momento que a empresa... O momento que ela não consegue mais atrair o investidor ou, através de uma recuperação, atrair os seus credores para que apostem na empresa, porque ela já se tornou inviável. Mesmo, e por incrível que pareça, tem muitas empresas que não adianta você colocar dinheiro nela, porque o funil lá embaixo está muito grande. Às vezes, a parte de tecnologia, ela já está afastada, de repente tem alguém que traz da China por um valor muito menor. Então, não adianta eu chegar para o Estado, através de um processo de recuperação, e falar, olha, a minha dívida é tanto, mas se o senhor estancar essa dívida aqui e eu parcelar,
eu vou conseguir... Mas só que você não consegue gerar caixa. Por quê? Porque o seu cliente já não tem interesse mais. Então, o tempo, Nelsinho, não teria como... Não é uma coisa objetiva, tá? Mas a gente sabe que tem sinais. O grande problema, e talvez a solução, o empresário acredita tanto que ele, às vezes, se autossabota. Ah, tem isso também? Eu percebo, né? Eu estou aqui falando aqui, talvez faça sentido para você aí. Eu vou pedir para você fazer uma reflexão e olhar os números. O número não mente. Quando eu vou em empresas em que tem o livro caixa, cara, é fantástico. Que é o que você falou do faturamento. O cara está vendo na última linha quanto que vai sobrar. E não, mas que o mês que vem vai ter um pedido. Não tem o pedido ainda. Eu não quero que o empresário acabe com esse sonho, pelo amor de Deus. Tem gente que é movido a desafios e está tudo certo. Mas seja realista. No momento em que a coisa não estiver rodando, vai buscar ajuda. E às vezes a ajuda não precisa ser uma ajuda longe, distante. Às vezes é bater um papo com o seu contador. O contador também que está assistindo. E eu entendo também que às vezes vocês não são chamados a tomar decisões. Mas com o sistema hoje totalmente eletrônico que está, com a reforma tributária que aí está, a guia vai ser lançada praticamente automática. E você, contador, às vezes é um termômetro fantástico para vir dar um pitaco. Então, quer dizer, o momento também é para a gente usar um pouco mais a nossa contabilidade, o escritório de contabilidade que a gente usa, que a gente tem, exatamente para dar opinar e contribuir com o crescimento da empresa. Ele está vendo os números. Ele tem os dados. Nelsinho, quantas vezes, não vou falar quantas, também não foi tantas assim, mas quantas vezes eu cheguei numa empresa, ele estava no regime errado. Puxa vida. Ele estava pagando o imposto a maior, e eu que não estou dizendo para não pagar imposto, estou dizendo do regime. A legislação trouxe várias opções. Você, empresário, se adequa à opção que você achar por bem. E o empresário estava tendo lá um tipo de prejuízo fiscal e estava no lucro presumido. Mas quem tem que falar isso para ele? Ele não entende. É verdade, é o contador. Então, o contador, eu entendo também que o contador ele tem o seu papel, muitos deles não querem opinar por várias razões, eu respeito. Mas eu penso que o empresário tem sim que fazer reuniões bimestrais, trimestrais. Ele tem sim que contar com um jurídico preventivo. Advogado não é processo judicial. A defesa começa... Outro dia até um empresário me perguntou, ô Juninho, mas a defesa, por exemplo, a defesa trabalhista começa quando? Quando você admite, fazer um exame admissional bem feito, dar treinamento. E aí começa a defesa. Olha, né? Profundo, verdade. Exatamente aí que começa, porque se você deixar falha... E outra, um funcionário que não está com energia, não faz bem para ninguém. Então, o empresário é parte dessa engrenagem, o contador é parte dessa engrenagem, os bancos, muitas vezes, sabem que o empresário não vai conseguir pagar aquele capital de giro, aquela taxa, mas ele tem as metas dele também, ele vai fazer assinar só para rolar um pouco. Não tem por que fazer isso. Nós temos que ser honestos com o número. E você que tem visto aí muitas empresas, acompanhado, esse efeito da empresa fechar, ela é nociva para a cidade, é nociva para a economia? Muito. Como que você pode dar um exemplo para a gente disso? Olha, Nelsinho, quando o empresário desanima por várias razões e ele acaba encerrando ali uma atividade com 15, 20 funcionários, nós estamos falando de 20 famílias, né? E nós estamos falando mais do que isso, nós estamos falando daquelas pessoas que fornecem matéria-prima, tudo. Eu vejo com muita tristeza, porque eu entendo que cada um de nós, dentro da nossa missão, que eu acredito que cada um tem a sua missão, os seus valores, cada um tem uma aptidão. E a gente acaba desenvolvendo essa missão, servindo outro sempre numa atividade. Uma atividade que eu vou ser remunerado e está tudo certo. E muitas vezes nós temos lá um empresário que tem lá a sua equipe, em que essa equipe está entregando para aquela cidade, para aquele bairro e tal, e por várias razões, seja questões políticas, de cansaço, eu penso que há um ativismo muito grande, eu penso que a questão trabalhista é muito arcaico, eu penso isso. Mas ainda assim, quando eu vejo que aquele empresário entregou o pano, né, entregou a toalha, né, jogou a toalha, é triste, né, você passar, quando eu passo em algumas indústrias que eu já atendi e que a chaminé não está saindo mais fumacinha, eu fico triste. Eu fico triste porque ali você estava gerando riqueza, uma empresa, uma cerâmica, aqui na nossa região do Iguaçu, né, eu já atendi algumas empresas,
aquele piso que vai para sua casa, que às vezes é o seu sonho da sua vida, né, da sua casa, mas para produzir teve a pessoa que vendeu argila, o outro que trabalhou na empresa, então gira a economia, ele pega o dinheiro, ele vai no supermercado, no final de semana ele faz lá o aniversário da filha dele. É isso, a atividade empresarial é que gera riqueza. O Estado, ele pega uma parte, ele é sócio, né, para poder retribuir à sociedade ali, lógico, atender aqueles que têm mais necessidade e tal. Mas, no fim do dia, quem gera riqueza, quem gera dinheiro, não é o Banco Central, né? Não. É esse empresário. É essa padaria que abre às 4 da manhã. É, exatamente, que é uma coisa que às vezes falta, né? As pessoas valorizarem um pouco mais o empresário. Porque ele coloca o dele, né, o dinheiro dele ali, o tempo dele, a vida dele. Normalmente ele trabalha o dobro dos funcionários. Sim. Né, ele está ali se dedicando. E quando acontece um fato triste, como uma falência, ele fica sem chão e praticamente às vezes sem nada. E eu já atendi, Nelson, assim, o empresário numa situação eu até brinco, às vezes eu sou o psicólogo dos empresários ali em dificuldade, porque muitas vezes eu vou conversar com eles, mas nem jurídico, eu vou mais acolher e tal. E, cara, às vezes ele depositou todo o sonho dele ali, uma herança que ele recebeu, uma casa. Eu já vi e já analisei contrato que o empresário estava dando a casa dele em garantia. Você vê que ele aposta na empresa, né? Ele aposta no negócio. Então, eu penso que não teria que ter Eu sinto muitas vezes que o empresário é o vilão, né, da história, né? Eu participei há uns 3 anos atrás de um debate na Justiça do Trabalho, embora eu não sou da área trabalhista, o escritório tem lá a nossa equipe, a doutora Thaís e o doutor João, mas eu fui chamado a falar sobre execução trabalhista contra empresas em dificuldade, que daí é o meu tema. E lá eu falei, olha, eu entendo que a Justiça do Trabalho tem um papel fantástico, um trabalho social muito bom, mas eu acho injusto colocar na mesma situação, na mesma vala, todos os empresários. Tem empresário muito sério, Nelsinho, que apostou e acabou não dando certo. Quantas vezes nós aqui fez o orçamento do mês, teve um imprevisto, a conta não fez. É normal isso. O empresário, eu não estou partindo do pressuposto que o empresário vai dar o cano. Não, é que a engrenagem depende dele produzir, vender, receber e tal. E muitas vezes esse fluxo não fecha. Equipe, a presença da equipe, faltou uma na equipe, atrapalha todo o processo. Um cliente cancelou o pedido, então é muito evento. Né? Então eu acho que muitas vezes o que a gente ouve, né? O empresário quer não sei o quê. Não é bem assim. Cara. E você que está no dia a dia, no comércio, conversa com as pessoas, você sabe, tem pessoa que fica, a família inteira está trabalhando no negócio. Às vezes eles não tiram um centavo da empresa. Mas né? É verdade. Atualmente está difícil tirar algum dinheiro da empresa. Tá ficando, a conta não fecha. Não está fechando. Exatamente. Ô, Júnior, esse é um tema que, se a gente conversar, nós vamos falar noite adentro, tarde adentro, o tempo todo. Mas, para a gente dar uma fechada, eu queria que você deixasse uma mensagem. Uma mensagem, um ponto de reflexão para quem está assistindo a gente. Pode ser? Pode. Vou falar para o empresário, para o comerciante. Né? Bom, a mensagem que eu deixo é para que você que é empresário, você que tem esse dom, que tem essa energia de gerar emprego, de você gerar ali a sua carteira de clientes, que você olhe os números, olhe o que efetivamente você pode trabalhar para melhorar o seu serviço, para melhorar o produto que você eventualmente comercializa ou produz, e que você, muitas vezes, possa não se auto-sabotar, mas identificar ali, muitas vezes, uma questão que pode ser trabalhada de uma forma prévia, de uma forma antecipada, e você poderia evitar muita coisa lá na frente. Isso acontece, vou fazer uma analogia aqui, Nelson, com relação ao dente, né? Às vezes você está com uma dorzinha lá, você vai deixando, depois é um canal, né? E às vezes tem que extrair o dente. Então, sentiu algo não está legal, porque às vezes no carro você escuta um barulhinho, você corre no mecânico, né? Mas às vezes você sentiu o barulhinho da empresa, o contador, você conversou com o contador, você conversou com o advogado, já para ali, já vai buscar ajuda. E nem que seja para você, de repente, dar um passo atrás, não tem problema. Então, o que eu posso falar ao longo dessa caminhada que eu estou, quanto mais cedo você identificar, quanto mais honesto você for com os números, mais fácil você se reerguer ou mudar a direção
e ter aí a sua caminhada muito melhor, né? Penso eu. E você vai estar por esses dias falando com a gente aqui, pessoalmente, aqui na associação? Como é que vai ser isso? Não, sim, eu fico super à disposição. Eu entendo que muitas empresas, às vezes, têm algum tipo de vergonha de falar sobre isso, seja o que for, mas eu fico à disposição para tirar dúvidas, se você também quiser depois agendar com eles, quem tiver interesse, ou, de repente, por e-mail ou presencial. Eu gosto muito do que eu faço, né? E eu, curioso, só para aproveitar, nós estamos sendo hoje bastante acionados por empresas que não estão em dificuldade, né, na parte do planejamento. Por quê? Porque a gente já identificou uma repetição de comportamento tão sistêmica que esses, muitas vezes, ele não quer seguir aquele mesmo caminho, né? Então, basicamente, hoje a gente está nas duas pontas, né? Na ponta da dificuldade, na UTI, mas naquele que está começando ou que está em crescimento e não quer, ele quer prevenir, vamos pensar assim, né? Então, eu sei porque uma vez eu estava para receber um empresário lá e ele me falou que ficou com vergonha de aguardar na recepção para falar comigo. Tinha uma reunião agendada e era um cliente que tem muito dinheiro, que faz investimento. E ele ficou com medo, com vergonha, sei lá o quê, de alguém ver ele e achar que ele está indo buscar ajuda, né? Então, assim, eu falei, não, quer dizer, isso não tem o menor sentido. Então, independentemente da situação que você está, vá buscar ajuda. Vai buscar ajuda e, de repente, a ajuda seja mudar o rumo, muitas vezes. Só que você vai se auto-sabotando, né? Ah, não, mês que vem, mas melhor que passou mês que vem, você pode deixar o patrimônio. E outro vem depois, e vem depois. Então, tem uma hora que precisa parar. Exatamente. Gente, eu tenho que agradecer aqui imensamente a presença desse nosso convidado, Júnior Toledo. Vou deixar aqui um abraço muito forte para a Esther Miriam, sua mãe, que é uma pessoa muito querida. E, olha, eu espero que os empresários que tenham visto, que queiram mais informação, a gente pode trazer você aqui para fazer, de repente, uma palestra, um tema, exatamente para a gente poder auxiliar. Porque uma empresa em recuperação, ela pode voltar a respirar, pode voltar a crescer e a ter muitos funcionários e fazer a nossa cidade melhor. Então, eu acredito que no seu trabalho é um trabalho de sobrevida, né? E agora, que nem com esse exemplo que você deu, antes até, já de preparação para que as empresas tomem rumos melhores, já se enquadrem nos caminhos certos. Esse é o futuro que eu penso ideal. Exatamente, é isso mesmo. Eu estou super à disposição. Agradeço, assim, todo o time aqui, toda a equipe, e será um prazer poder voltar e conversar especificamente com eles. E, enfim, muito obrigado. Bem, obrigado. Se você gostou desse bate-papo, não se esqueça de acionar o sininho, fazer a sua inscrição, né? E faz um comentário também, porque o Assim Pode volta em breve.